Tata Nano é um veículo produzido na Índia. Ele foi lançado em 2008 pela Tata Motors, uma multinacional automotiva com sede em Mumbai. O carro foi criado para atender a população de um país em que a maioria das pessoas utiliza as motocicletas como um principal meio de transporte. O Tata Nano foi lançado pelo preço de 100 mil rúpias indianas, aproximadamente R$5.000. Namastê, Maia. O meu nome é Ravi. Eu sou o gerente de produção da Tata Motors, responsável pela produção do Tata Nano. Seja bem-vindo à nossa empresa. Namastê, Ravi. Obrigada. No seu primeiro dia, vou lhe mostrar melhor a empresa e o processo produtivo do Tata Nano, tudo bem? Tiquerê. Vamos lá. Como você pode ver, nós temos aqui o fluxograma geral da produção dos carros. Na próxima tela, eu vou lhe mostrar o fluxograma mais aprofundado. Primeiramente, é feita a funilaria, após a pintura, e o motor e a parte de tapeçaria junto com o acabamento de interior. Depois disso, acontece a montagem final e após os testes de qualidade, o veículo está pronto para a entrega. Me responda algo. Como são realizados esses testes? Bom, eles simulam a realidade de nossas ruas. As constantes necessidades de frear bruscamente devido ao trânsito, os ruídos, batendo no carro e, claro, as enchentes. Obrigada. Dentro da funilaria, tem a preparação para as chapas de aços, que vão para a prensagem. Nessa etapa, as chapas são moldadas e vão adquirindo formas específicas do carro, tornando-se portas, capôs, chassis e tetos. Após a prensagem, as peças são soldadas. Depois há uma inspeção visual sobre a qualidade e o padrão das peças, sendo as mesmas acomodadas em estruturas e encaminhadas para a montagem. Bem interessante. E depois da funilaria? Bom, depois vem a pintura. Primeiramente, o carro passa por uma imersão de 360 graus em ácido de fosfato para garantir o não aparecimento de ferrugens e uma proteção para o veículo, além de uma limpeza. Após a imersão, aplica-se massa plástica em todo o chassi e peças com a finalidade de vedar o carro. Depois, vem com a tinta. Após a secagem, o carro recebe uma camada extra de proteção e verniz, que garante o maior brilho. Normalmente, é feito teste de qualidade e, se necessário, são feitos retoques à mão e polimentos. A próxima etapa é do motor, não é? Exatamente. O motor de 2 cilindros, a parte mecânica é feito em paralelo com os demais processos. Após a montagem, o motor passa por ajustes feitos por mecânicos treinados que regulam e dão o aperto final no motor. Se aprovado, o motor é encaminhado para a linha de montagem, sendo um dos seus itens juntamente com o sistema de transmissão, suspensão e freios a ser instalado no veículo. Por que vocês optaram por um motor de 2 cilindros, sendo que a maioria dos carros é de 4 cilindros? Nós optamos por um motor de 2 cilindros porque ele reduz nosso espaço e conseguimos fazer um carro mais compacto, com um menor custo e com um motor de eficiência admirável. Ah, sim, entendi. O processo de tapeçaria e acabamento inicia-se com a colocação das partes de vidro do veículo, que passa por uma vedação de todas as extremidades e ajuste perfeito, garantindo a durabilidade e não oscilação das partes de vidro. Toda a parte referente ao painel e o volante é adicionada ao carro, juntamente com as partes elétricas, cabos e conexões. O acabamento do teto, assoalho e banco são inseridos no veículo e o que faz dessa parte a mais cara do processo do carro. Certo, entendi essa etapa. Em paralelo com a montagem final, seguem as portas, parte que possui um fluxo especial dentro da fábrica. A porta é retirada para facilitar o manuseio do processo, seguindo um fluxograma independente e, ao final, une-se à sua carroceria de origem. Assim, inicia-se a instalação dos componentes da porta, como a parte elétrica, os dispositivos, as fechaduras, áudios, entre outros. Nessa etapa, ocorre a cobertura da parte interna da porta, onde todos os componentes
e parte elétrica são cobertos por um acabamento em tecido, dando estética à porta. A vedação externa, borrachas, também é colocada. Após o processo independente, a porta retorna ao chassi de origem e continua na linha de montagem até o final. Depois de colocar as portas, o carro está pronto então? Praticamente, só ocorrem depois de teste de qualidade que eu lhe citei no início. Agora, Maia, você viu a teoria do processo. Vamos descer à fábrica para te mostrar um pouco melhor a realidade do processo? Tchau! Nossa estratégia de manufatura é Make to Stock. Vamos fabricar para estocagem. Mas antes, vou lhe falar um pouco sobre o arranjo físico que temos aqui. No setor de fabricação do motor, o arranjo físico é funcional, onde a produção é feita em diferentes setores. Temos uma pessoa responsável por cada função, diferente no processo. O próximo é o arranjo linear. Dentro da fábrica, ele está presente nas etapas de prensagem, soldadura e oficina de pintura. Como dá para fazer tudo tão rápido? É porque nesse tipo de arranjo, o produto que está sendo produzido é altamente padronizado, e o que reduz o tempo de entrega no final da etapa, já que não há necessidade de parar para modificar algum aspecto de um produto específico. A customização requer tempo. Na oficina de chassis e acabamento, também conhecida por TCF, o arranjo físico é posicional, pois a estrutura do carro fica fixa e os recursos produtivos dirigem-se até o carro, com o painel, a parte elétrica, os bancos, o volante, vidros e demais componentes do carro. Arebaba! Que legal! A forma como os arranjos foram distribuídos indicam que foi necessário um estudo para que cada um se ajustasse melhor à forma do processo em questão. Exatamente, essa é a ideia. Para se decidir o tipo de arranjo físico ou os tipos, é necessário entender o comportamento do negócio, para que os arranjos se contribuam ao longo do processo. Falando em estratégia de manufatura, lembra que eu te disse que a nossa é fabricar para estoque? Claro que sim. Ótimo, me acompanhe por favor. Aí está, esse é o nosso estoque. Um autor chamado Arnold, em seu livro, destaca que o tempo de entrega dos produtos nesse tipo de manufatura é menor do que os demais, pois esse tipo de estratégia garante que os impactos da oscilação do mercado sejam sentidos no estoque e não na produção, dando uma margem de trabalho. Gostei muito da visita ao chão de fábrica. Fico muito contente, Maia, mas para que tudo funcione de forma esperada, é preciso fazer projetos antes de tudo. Sendo assim, nosso corpo de engenheiros teve que fazer várias pesquisas, buscando soluções mais eficientes e de custos mais baixos, para atender às necessidades do nosso público-alvo, além, é claro, de entregar o produto no preço proposto desde o início. Realmente, existe todo um planejamento e estudos anteriores para que o carro comece a ser produzido. Inicialmente, qual foi o valor da venda do veículo? Apenas 100 mil rúpias indianas, Maia. Arebaba! Mas só isso? Não é possível. Mas como foi que vocês conseguiram isso? Nosso projeto, combinando as nossas estratégias de manufatura e a contribuição dos arranjos físicos, alinhada a um excelente processo de desenvolvimento de produtos, permitiu que essa façanha fosse possível. Compreendo. Mas durante esse processo, vocês devem ter tido algumas dificuldades. Quais foram? Claro, a primeira foi conseguir reduzir o custo total do carro. Para isso, nossos engenheiros tiveram que reduzir os custos de cada componente, mas sempre preservando o design e a eficiência das peças. A inflação também não colaborou em nada com o nosso projeto. Eu lembro de ter visto na televisão que a Tata Motors teve problemas com agricultores. Você pode me explicar? Realmente, essa foi uma das nossas maiores dificuldades. Havíamos instalado a nossa fábrica em Singur, onde tinha sido desapropriado pelo governo. Só que os agricultores de lá não concordaram com a indenização e começaram a fazer vários protestos, mesmo com a possibilidade de geração de empregos que forneceríamos. Nosso presidente decidiu transferir toda a estrutura para Urahat. Um trabalho e tanto para o setor de logística.
Com certeza, Maia. Quando esse problema foi enfim resolvido e começamos a produção do carro, nos deparamos com mais um. Alguns carros começaram a pegar fogo nas ruas devido a um problema de mau funcionamento com o conector elétrico. Por isso, trocamos de fornecedor. Um estudo da empresa também mostrou que, em outros casos, os carros pegaram fogo porque os usuários faziam modificações dentro do carro. Quais foram os pontos que você considerou mais relevantes, Maia? Bom, achei muito interessante a forma de como os arranjos foram distribuídos entre os processos de fabricação do carro. Também me surpreendi com o fato de vocês terem conseguido entregar o produto com um preço tão baixo, uma vez que as dificuldades enfrentadas para isso não foram pequenas. Como é de nosso costume, quero que você nos apresente uma forma de inovar em nosso produto. Tudo bem, vou pesquisar sobre o assunto e trago uma solução. Bom dia! Trouxe uma proposta para vocês analisarem. Este pode ser o nosso novo cano de descarga. Esse tubo é posicionado na saída do escapamento de veículos, transformando os resíduos da combustão, entre eles o dióxido de carbono, em substâncias que não fazem mal à natureza, através de filtro contendo algas. Muito boa sua proposta, Maia. Mostra preocupação com o meio ambiente. Vou transmitir a ideia aos nossos engenheiros e ver se é possível a implementação em nossos produtos. Muito obrigado, Maia. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir com o aperfeiçoamento do produto, além de poder ver na prática tudo que eu aprendi durante a minha graduação.